Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Nesta manhã, mais uma vez, estamos aqui, irmãos, para apregoar a palavra da salvação. Mas antes disso, irmãos, eu gostaria de fazer uma oração a Deus junto com todos vós, uma pequena oração. Nosso Deus e Pai eterno, Criador do céu e também da terra, em nome de Jesus, o nosso Salvador, Yeshua HaMashiach, o teu santo Filho, Jesus Cristo Nazareno, que nós às vezes falamos Yeshua HaMashiach porque é em hebraico, mas nós sabemos, Senhor, que o teu Filho amado na cruz derramou seu sangue precioso, e ao derramar o seu sangue, Senhor, purificou, Senhor eterno, levou sobre si as nossas iniquidades, o castigo que nos dava paz, carregou sobre ele sobre as suas machucaduras e suas feridas, nós fomos sarados. Conserva-nos nesse caminho, toma na tua mão aqueles, Senhor, que estão necessitados, provados em toda parte da terra, os que pediram as nossas orações, as famílias enlutadas e todos os irmãos e irmãs espalhadas por toda a face do mundo, de todas as denominações, de todos os lugares que buscam a Ti em espírito e em verdade. Entregamos na Tua mão esta humilde súplica, este humilde canal, em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Salvador em eterno. Amém. Irmão, esse canal é o canal de evangelismo, irmão Raul Simões. E aqui nós tratamos o Evangelho de Jesus Cristo para a salvação da alma de todo aquele que crê. E nesse momento, irmãos, nós vamos ler com a ajuda de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 26, no versículo 9. Com minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim madrugarei madrugarei a buscar-te, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Para aprender a justiça, somente até aqui, irmãos. Para aprender a justiça, irmãos, tem que ter quem ensine. Para ensinar, tem que ter quem Deus envie. Deus muitas das vezes nos envia, e muitas das vezes nós, pela nossa comodidade, deixamos, irmãos, preferimos ficar em paz e não ir. Outro vai, porque o Senhor não precisa do homem, mas o Senhor quer usar do homem. E é uma honra para nós que somos tão pequenos e fracos e humildes, e não temos, irmãos, dentro de nós nenhum tipo de capacidade. Mas o Senhor nunca escolheu os capacitados, mas sempre capacitou os escolhidos. E dentro desse contexto, irmãos, entendemos que se Deus coloca dentro de nós o desejo de evangelizar e buscar a Deus para poder falar das coisas de Deus, temos que nos preparar no sentido espiritual. Como um atleta se prepara para um jogo, para um campeonato, assim também nós temos que ter um exercício espiritual dentro da palavra, ler as Escrituras, buscar de Deus nas madrugadas, clamar a Deus para que através do Espírito Santo Ele possa nos iluminar e colocar dentro de nós palavras de santidade, palavras de amor e de misericórdia. Irmãos, nós não fazemos acepção de pessoas, não é porque a pessoa é rica ou porque mora numa favela. Todos são iguais diante de Deus. Nós não podemos ser xenofóbicos. Temos que ser homens de Deus, não olhar cor, nem classe social, nem lugar. Hoje vemos igrejas realmente como palácios, porque no outro tempo, irmãos, é claro que havia mais condições, mas se nós olharmos hoje a situação, já não condiz mais, irmãos. Não que somos contra. Eu recebi esse dia um comentário de alguém que eu recebi com carinho, com amor, e agradeço ao que comentou. Não estou repudiando, dizendo que quem não quer que tenha templos grandes e bonitos, que venda sua mansão, seu carro e vai morar numa favela ou numa casinha simples. Isso, irmãos, não é um desabafo, mas eu quero explicar aqui para os irmãos que
Não fui eu que preguei essa palavra, apenas postei, mas estou de acordo com aquilo que o servo de Deus postou e pregou, porque na situação em que estamos, irmãos, vivendo nesses últimos dias, em que milhões de pessoas estão desempregadas, em que milhões de pessoas estão passando fome com seus filhos, pedindo leite, não tem, pedindo um pedaço de pão e muitas das vezes o pai não tem para comprar. Não é lógico, irmãos, nós queremos pegar dinheiro para construir palácios. É o momento de nós acomodarmos nas coisas simples e humildes. Como disse o Senhor Jesus, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Ah, mas Salomão construiu um templo muito grande, muito bonito. Salomão construiu, mas quando o Senhor Jesus estava lá em 24 de São Mateus, saindo do templo, os discípulos admiraram tudo aquilo, toda aquela glória que era bonito. Foi feito com bastante capricho, realmente. Deus abençoe. Foi uma coisa maravilhosa que foi criada, formada pelo homem, que Deus assim determinou. Porém, quando o Senhor Jesus olhou tudo aquilo, ele não se admirou, não ficou bajulando, e nem foi contra, mas também não foi a favor. Ele disse: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso quer dizer que ele não estava preocupado com aquelas paredes que estavam ali. Ele estava preocupado com a missão que ele tinha que cumprir, quando ele disse: eu derrubarei esse templo em 3 dias, em 3 dias eu edificarei. Ele falava dele mesmo, querendo dizer que ele era o templo mais principal, ou o principal templo da salvação. Por isso que ele nos fez templos e moradas do Espírito Santo, e por isso que ele disse para nós que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Não que somos contra, irmãos, ter uma casa de oração para nós nos congregarmos, nos reunirmos, mas nós estamos mais em tempos de construirmos grandes palácios, enquanto o povo passa fome, está desempregado, está passando por necessidade. Nós temos agora que pensar, irmãos, que temos que ajudar uns aos outros e não lutarmos uns contra os outros, no sentido, irmãos, de nos degladiarmos, mas sim sermos unidos numa comunhão espiritual. Comunhão espiritual não quer dizer ecumenismo. Comunhão espiritual é quando se tem a mesma comunhão, do mesmo espírito, da mesma crença, da mesma fé, na mesma realidade, no mesmo Jesus, no mesmo Deus, no eterno, porque deuses existem muitos, doutrinas existem muitas doutrinas, mas um só é o Deus eterno que criou o céu e a terra. Um só é o Deus que falou com Moisés, que falou com Arão. Um só foi o Deus que mandou sobre o Senhor Jesus Cristo no dia do seu batismo o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. Então é nesta unidade que temos que caminhar, irmãos, dentro de uma unidade espiritual, e buscar e desejar o Senhor. Aqui diz: desejei-o de noite. E nós, irmãos, se formos olhar o mundo que vivemos, o mundo vive numa noite constante, porque nele não há luz. Por isso que o Senhor Jesus disse: aquele que caminha de dia não tropeça, porque caminha com a luz, porque o Senhor Jesus é a luz do mundo. Então, quando aqui fala de noite, não quer dizer só da noite espiritual, irmãos. Muitas das vezes enfrentamos noites durante os dias, mesmo no dia do sol, no dia em que há sol, no dia em que há sol na terra, no dia em que você olha para o céu e parece que está tudo azul, que o sol está iluminando a terra. Muitas das vezes muitos estão numa noite de perturbação, numa noite de incredulidade, numa noite de dor, e aquele céu azul e aquela coisa bonita que a natureza nos propõe, dada por Deus, não enche o nosso coração de paz e nem de alegria, porque nós precisamos de Deus. Ainda que tenhamos riquezas, mansões e carros, sem Deus o que vamos fazer, irmão? O homem, pela vida, ele dá tudo que tem. Visitei pessoas no hospital que
pediram que eram ateus. Não tenho nada contra ateu, irmão, nem nada contra ninguém. É a ideologia dele, o problema dele. Quem vai se acertar com Deus não sou eu. Não estou falando de religião aqui. Estou falando de Jesus Cristo. E aquele homem, quando estava à beira da morte, irmãos, mandou me chamar para que eu fosse fazer uma oração naquele hospital, e ali Deus me deu de ir, e eu fui. Confesso que já vi muitos milagres, irmãos. Tuberculosos, paralíticos andar. Não estou aqui para me exaltar, porque não fui eu que fiz nada, irmão, foi o Senhor. O que eu falo eu posso provar, irmãos. Mas este homem não era o momento dele. Por certo, Deus queria salvá-lo de uma outra forma. Não vou dizer que Deus não o salvou, porque ele teve a humildade, embora não sendo batizado ainda conforme a doutrina, mas teve a humildade de confessar ao Senhor Jesus e pedir uma oração. E naquele momento, orando a Deus, a enfermidade daquele homem, um homem muito rico, irmãos, cheio de bens, iates, mas ele já não tinha mais o estômago. Então não adiantava nada o seu freezer, sua geladeira ou seus armários estarem cheios de comida, mas ele não podia mais desfrutar daquilo que ele tinha. Por quê? Porque não desejou buscar o conhecimento de Deus. Porque o homem que deseja buscar o conhecimento de Deus não olha para o seu próprio umbigo, irmão. Perdoa a expressão. Ele procura ajudar aquilo que Deus mostra, dividir, orar. Não é momento de nós atacarmos os outros nas redes sociais. Aqui eu não estou atacando ninguém, nem tampouco o servo de Deus que eu não conheço. Tenho respeito pelo comentário que ele fez e ele tem os seus motivos. Deus que o abençoe, abençoe a sua família e saiba ele que também eu o amo, porque jamais eu estaria nesse canal para difamar alguém. Aqui estou para falar de Jesus Cristo, ensinar você, irmão, que tem, quando sentir, e ajudar quem não tem. Não olhe apenas a denominação. Que bem que nós vamos fazer se nós fazermos bem apenas aqueles que nós conhecemos. Muitas das vezes não conhecemos a pessoa, não sabemos quem é, e o Senhor nos faz sentir de fazer alguma coisa. Mas hoje em dia existem muitas pessoas que são aproveitadoras, existem muitas pessoas que fazem se de necessitados para querer usufruir dos bens daquele que tem. É porque você não está orando. Porque se você fazer com o que está escrito aqui, com minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te, haverá então os juízos de Deus na terra, e o Senhor julgará se você deve ou não fazer aquilo que você sente. A importância de fazer o bem, irmãos, é algo que você não está compreendendo. Quando se faz o bem, se semeia aquilo que é bom. E a semente do amor, ela gera o fruto do amor. A semente da incompreensão gera o fruto da incompreensão. A semente da incredulidade gera o fruto da incredulidade. Mas quando semeamos a paz, vamos colher a paz. Ainda que esta, muitas das vezes, irmãos, faça-nos sofrer, porque tem muitos que não gostam da paz. Falam de paz de boca para fora, mas pode ter certeza, irmãos, que até nos comentários desse vídeo alguém poderá atacar e dizer alguma coisa contraditória. Você é livre. Porém, irmãos, as pessoas que têm paz estão compreendendo o que eu quero dizer. Que nós temos que estar com Jesus Cristo a todo momento, buscá-lo a toda hora, porque o mundo, irmãos, glória ao nome santo do Senhor, em que vivemos, é uma noite constante. Mesmo que pela manhã brilhe no céu a luz para iluminar o dia, muitas das vezes o homem vive na escuridão durante o dia e durante a noite. Eu quero dizer na escuridão da cegueira material,
porque tem muitos cegos que enxergam mais do que aqueles que veem. Tem muitos surdos que ouvem espiritualmente mais do que aqueles que têm ouvidos, que conheceram a Jesus Cristo, porque compreenderam a sua palavra. E tem muitos que não têm, irmãos, visão espiritual e enxergam muito bem material, porque nunca pegaram uma escritura sagrada e nunca leram o Novo Testamento, não sabem qual foi o significado da morte de Jesus Cristo. Andam discutindo nomes, muitas das vezes. O nome de Deus é esse, o nome de Deus é aquele. Irmão, se fosse para nós ficar falando o nome de Deus, o Senhor Jesus não faria oração, Pai nosso que está no céu. O único Pai que está no céu que eu conheço é o Eterno. Eu não tenho outro Pai no céu a não ser o Eterno. E um filho jamais chamará o Pai pelo nome. Alguém pode dizer, mas está escrito, meu povo me conhecerá pelo meu nome. Mas também está escrito, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então devemos entender, irmãos, o importante é nós conhecermos aquilo que servirmos. Entendermos que aquilo que nós estamos servindo é para a salvação da nossa alma. E que nós, irmãos, estamos aqui de passagem. E que o mundo já está perto. E se perto nós não sabemos quando. Seria, irmãos, uma ignorância nós marcarmos datas. Mas poderíamos dizer que já estamos vivendo as dores de parto. Igrejas, irmãos, grandes denominações, se degladiando em cima de púlpitos, desfazendo dos seus próprios servos, líderes religiosos, chamando seus próprios companheiros de fariseus. Que situação, irmãos, aonde está escrito isso? Se está escrito na palavra, se tu chamar o teu irmão de raca, que quer dizer louco, já é réu do juízo. Irmão, tenhamos cuidado com aquilo que falamos, para não ofender o simples e o humilde, que muitas das vezes, não entendendo alguma coisa, procura o bem daqueles que estão junto com ele, e por procurar o bem, por crer que onde ele estiver reunido, seja dentro de uma casa de oração, seja dentro da sua casa, com a sua família, e ele cantar um hino, ele não está deixando de ir na igreja. Porque sabe o que é a palavra igreja? É uma reunião de pessoas, é uma comunidade. Quer dizer que dentro da minha casa eu posso estar com 3, 4, 5 irmãos e ela se torna uma igreja. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, disse o Senhor Jesus, ali eu estarei junto com eles. Não é necessário estar no meio de uma grande multidão. A gente tem prazer disso, porque a gente quer estar vendo os nossos irmãos, mas não vamos atacar os outros que pensam de outra forma, por querer o bem, por não querer ver, irmãos, que aqueles que estão ali venham sofrer uma enfermidade que está na terra. Esses irmãos têm que serem respeitados, irmãos. E nós devemos lembrar que isso não é impedir de servir a Deus. Eu congrego dentro da minha casa com a minha esposa. Elevo o meu culto a Deus dentro da minha casa e ainda faço os vídeos que Deus me faz sentir. E você que ainda não conhece o Senhor Jesus, adquira uma Bíblia, leia o Novo Testamento. Se tiver alguma dúvida, aproveite os comentários e coloque, pergunte o nosso e-mail, nós estaremos prontos para ajudar, porque nós não salvamos, mas podemos ajudar. Ajudar como? Com dinheiro? Não, ajudar com palavras de salvação, porque muitas das vezes nós também não temos recursos devido à situação que está o mundo, em todo o mundo. Mas uma coisa nós temos, irmãos, temos buscado o Senhor de madrugada para receber dele os seus juízos, para que os moradores da terra possam aprender a justiça. E a justiça se chama Jesus Cristo, a justiça verdadeira, a justiça que não olha segundo a aparência, mas segundo o coração. A justiça que é nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o médico dos médicos e o único Salvador da nossa alma. Entregue-se a Ele
Entre no teu quarto, dobre o teu joelho, peça para Ele tomar conta de ti. E desde esse momento você já não estará sozinha e nem sozinho, e Ele mesmo te esclarecerá o caminho que você deve tomar. Então medite nesse versículo. Deseje o Senhor, porque o desejo de Deus é que você também o deseje. Que esta palavra fique gravada no teu coração em eterno. Deus seja sempre louvado. Amém. Deus abençoe a todos na santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso eterno Deus. Amém e amém.